Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito da Prova Concurso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando aqui as regras de Mandela, né? Um documento importante, sem sombra de dúvida, para a tua prova. Então vamos dar essa continuidade, tá joia? Nós paramos aí, né? Na regra 39, vamos agora então para a regra próxima. Cuidando ainda né, na regra 39. Então vamos lá. Cuidado da aplicação das sanções administrativas. Gente, lembrando que tantas questões penais, né, o processo penal, tanto em âmbito administrativo, há que se respeitar a proporcionalidade, né, da pena aplicada pela infração cometida. Isso é um caráter, né, do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Né, vai ser analisado a sua conduta de fato, né, nessa dosimetria transgressional disciplinar, verificar se há a conduta do preso, né? Então tem que ter um princípio da proporcionalidade, por exemplo. Então, um cara que ele fez um ato lá, por exemplo, de falta de higiene pessoal, vai ser aplicado, por exemplo, lá o RDD? Claro que não, né? É uma medida desproporcional, desrazoável e moderada. Tem que ter a proporcionalidade de sua conduta à sanção aplicada ao agente. O agente é preso, né? Cuidar da aplicação das sanções administrativas. Antes de aplicar a sanção, olha lá, tem que ser analisada lá uma eventual doença mental ou incapacidade de desenvolvimento do recluso. Então, a gente chama de inimputável, né? Sim, analisar se de fato aquele preso, o recluso, ele tem algum problema mental, ele, né? Ele não conseguiria determinar-se pela sua conduta naquele momento do ato, da ação ou da omissão, né? Olha lá, as administrações prisionais não devem punir qualquer conduta do recluso se esta for considerada, né, como resultado direto da sua doença mental ou incapacidade intelectual. Então, se tiver qualquer, né, problema no que tange a sua saúde mental, tem que ser analisado, porque não pode ser aplicada uma sanção se de fato ele não saber, né, o fato ilícito de sua conduta, né? Ele não sabe ele determinar-se sabendo que aquela conduta que ele está praticando, por exemplo, é um ilícito, um ato transgressional, por questões mentais. Então, tem que ser analisado previamente, né? Vamos lá. Nós falamos, né? Trabalho de punição, trabalho de ressocialização. Olha aí, nós temos essa dicotomia. A nossa Constituição, ela proíbe o trabalho forçado, né? É muito claro no artigo 5º da nossa Constituição, que é proibido o trabalho forçado, é uma regra absoluta, não tem exceção. Mas lembrando que o trabalho, ele é obrigatório, né? Por força, o artigo 31, parágrafo único, né, da LEP, combinado com o artigo 200. O preso condenado, ele tem o trabalho obrigatório. O preso provisório é facultado, e se for realizar, dentro do estabelecimento prisional. E o preso político, também ele tem essa faculdade de trabalho. Então, o trabalho não pode ser encarado como uma punição, né? Como um trabalho forçado, né? Que, ora, tem essa previsão lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado também de Pax São José, da Costa Rica, onde o Brasil foi signatário em 1992. Mesmo que a Convenção Americana delimite que o trabalho forçado com algumas exceções é permissível, lá na nossa Constituição, dentro da pirâmide pura de Haskell, isso é a teoria pura do direito, proíbe-se o trabalho forçado. Mas sabemos que o trabalho por força da LEP ele é obrigatório, né? O trabalho ao preso condenado. Então vejamos, nenhum recluso pode ser colocado a trabalhar no estabelecimento prisional em cumprimento de qualquer medida disciplinar. Então, não se pode colocar o trabalho como medida disciplinar. O trabalho, na verdade, ele tem um viés de ressocializativo, de busca para que seja o preso de fato ressocializado, né? Essa regra, contudo, não impede, olha lá, atividades ou responsabilidades sociais, educacionais e desportivas, né? Então, no caso, ele tem o direito de fazer atividades sociais, né? Relacionado tanto ao educandário, do estudo ao trabalho, né? E atividades também desportivas, justamente para buscar a ressocialização.
mas não pode ter pena, né, disciplinar, uma medida disciplinar, ser colocado como um trabalho como medida disciplinar. Isso não pode. Tá joia? Direito de defesa no decorrer da reclusão. Qualquer alegação de infração disciplinar tem que ser transmitida ao quê? A autoridade competente. Logicamente, o preso ele vai ter o quê? A sua defesa, por meio do advogado constituído, da ampla defesa contraditório, o devido processo, né? Justamente para respeitar esses direitos fundamentais, né? Então, no caso, tem o direito a defender-se pessoalmente ou através de advogado. Inclusive, exercer o direito ao duplo grau de jurisdição. Artigo 8º, linha H, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, chamado também de Pax São José da Costa Rica, que lá existe um direito que nós chamamos de duplo grau de jurisdição, aonde a pessoa pode interpor recurso duas vezes. Da mesma forma, também é o direito do preso. Olha lá. Interpor recurso das sanções disciplinares, também é um direito do preso. Direito a todas as garantias inerentes ao devido processo, ao due process of law, incluindo todo acesso ao advogado. Então, é um direito também do preso. Medidas disciplinares, diferentes de desvalorização humana. Né? Ele tem que corrigir ali, disciplinares, diferente de desvalorização humana. Olha lá, então, no caso, em nenhuma hipótese deve ter as exceções ou sanções disciplinares, implicar tortura, punições ou outra forma de tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Falamos muito bem no bloco anterior que a tortura é expugnada na ordem jurídica. Nós temos a Lei 9455/97, regras também constitucionais, que proíbem qualquer prática de tortura. Né? Então, olha lá, as seguintes práticas devem ser proibidas. Confinamento solitário, indefinido, né? Nós temos em regra do RDD, prolongado, cela escura, nós temos aí na LEP a proibição de cela escura, sanções coletivas, não é isso? Olha lá, castigos coletivos, castigos corporais, redução de alimentação, água potável, isso aí viola a dignidade humana, né? Então não pode. Instrumentos de mobilização jamais como sanção por infrações disciplinares, né? Então deixa lá ele imobilizado, reduzindo a sua capacidade de resistência, imobilizado, por uma infração disciplinar. Isso não configura tortura, né? Não deve incluir a proibição do contato com a família, né? Sabemos muito bem que a família ela é importante no processo ressocializativo do preso, né? Então, no caso aí, pode se restringir, por exemplo, lógico, com limitações, igual, por exemplo, no RDD, né? Nós temos aí a previsão no artigo 52, limitação de visitas, né? Agora houve a mudança do pacote de crime, era semanais, agora passou para quinzenal, não é isso? É importante sacar isso aí, essa proibição, essa vedação, proibição no contato com a família, que a família, de fato, é um dos pontos importantes aí para o fato, para que, de fato, o preso, o recluso, ele volte a ser ressocializado, né? É importante isso aí. Conselho de confinamento solitário, olha lá, confinamento solitário refere-se ao confinamento de recluso por 22 horas ou mais por dia, né? Sem contato humano significativo, né? Aí, no caso ali, ó, por exemplo, a previsão nossa aí, próxima do RDD, aquela 22 horas ou mais, né? Que nós temos aí, no caso, o preso tem 2 horas por banho de sol, né? Por dia. E o confinamento solitário prolongado, lá, por mais de 15 dias consecutivos. Tá vendo muito bem? Então, no caso do nosso RDD, prazo máximo de 2 anos, que pode ser prorrogado, né? Inclusive, houve uma mudança aí dentro do pacote anticrime, né? Quando utilizar o confinamento solitário? Em casos excepcionais, como último recurso durante o tempo menor possível, e, lógico, autorização da autoridade competente, igual no caso do RDD, autoridade judiciária. Né? A imposição do confinamento solitário deve ser proibida no caso de um recluso portador de deficiência mental ou física. Né? Importante nós destacarmos, porque aqui, de fato, nós temos assegurado os seus direitos fundamentais. Né? Deixa eu só ver aqui o comentário. Está tudo certinho. Beleza. Vamos lá. Então, ou seja, então, no caso em tela, tem que se respeitar os direitos fundamentais da pessoa com deficiência mental ou física, né?
E a proibição do uso do confinamento de medidas similares a mulheres e crianças, justamente para que não viole a dignidade o quê? Humana, né? Então, mulheres e crianças aí devem ser afastado, né, esse confinamento, justamente aí para não violar direitos fundamentais. É isso? Instrumento de coação, uso de correntes e imobilizadores de ferro, né, não devem ser utilizados, né, deve ser proibido, justamente porque fere a dignidade humana. Outros instrumentos de coação só devem ser utilizados quando previsto em lei, né? Lá, o instrumento para coação, pelo menos instrumentos de menor potencial ofensivo, né? O uso, dentro do uso diferenciado da força, lá, como medida de precaução contra uma evasão durante uma transferência, por exemplo, né? Por ordem do diretor, esgotar todos os meios de dominar o recluso, por exemplo, lá uma munição de elastômero, de borracha, né? Calibre 12, justamente, chamamos de IMPO, né? Instrumento de menor potencial ofensiva, tem uma taser, né? Spray de pimenta, de um bastão, uma tonfa, uma algema, justamente para fazer cessar aquela resistência, né? Ou passiva ou ativa em desfavor dos agentes da lei, né? É importante isso aí. Instrumento, então, ainda, né? Olha lá, quando a utilização de instrumentos, né, de coação, na verdade, de uso diferenciado da força, que nós chamamos, tem que adotar os seguintes princípios, olha lá. Os instrumentos de coação só devem ser utilizados quando outras formas menos severas de controle não foram efetivamente o que? Face aos riscos apresentados. Então, nós chamamos isso, né, de uso da proporcionalidade à necessidade. O princípio da necessidade, ou seja, os outros meios menos danosos, menos severos, não foram suficientes para fazer cessar, às vezes, aquela injusta agressão praticada pelo preso, né? Logicamente, tem que ser o quê? O método de restrição menos invasivo possível. Tem que se respeitar os direitos fundamentais do preso. Mas dentro do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, se houver uma necessidade, um uso diferenciado da força maior para fazer cessar aquela injusta agressão, por exemplo, de um preso para com o agente da lei, ou entre os presos, os reclusos, deve utilizar um meio proporcional, né? Em face àquela resistência do recluso, né? O instrumento de coação só deve ser utilizado durante o período estritamente o que? Necessário, justamente para fazer frente àquela injusta, né, conduta do recluso. Olha lá. Os instrumentos de coação não devem ser utilizados em mulheres em trabalho de parto, nem durante, nem imediatamente após o parto, justamente para respeitar a dignidade humana, né, a garantia da intimidade da mulher. Revista íntima. Revista aos reclusos e as inspeções não serão utilizadas para assediar, intimidar ou invalidar, invadir desnecessariamente a privacidade do recluso. Logicamente, gente, a revista busca ali, né, uma fundada suspeita da prática de atos criminosos ou de violações do próprio sistema. As revistas, né, ou seja, as buscas pessoais, por exemplo, lógico, não pode ser utilizada para assediar, intimidar, né, ou invadir a privacidade, e sim na garantia da ordem pública. Tem que ser registrado, né, lá, colocadas as razões da inspeção, no caso, principalmente que era fundada a suspeita, a manutenção da ordem pública, né, e os resultados da inspeção, justamente tem que ser registrado, isso para dar transparência ao ato público, né. Olha lá, revistas íntimas invasivas apenas quando absolutamente necessário, justamente porque aquilo ali gera um certo constrangimento ao recluso, não é isso? E utilizar outras alternativas apropriadas em vez de revistas íntimas invasivas, né? Fazer os meios tecnológicos, né, para identificar algum material, né, algum objeto à pessoa, junto à pessoa, né? E as revistas devem ser lá do mesmo sexo que o recluso inspecionado, justamente a questão da respeitabilidade, né? Se eu tenho ali uma revista pelo homem, do recluso homem, será por um policial penal masculino. E da mesma forma, se for uma reclusa mulher, inspecionada, via de regra, por uma mulher, né? No caso interno. Revistas partes íntimas. Via de regra, apenas por profissionais da saúde qualificados. Professor, não tem pessoas da saúde. E nesse caso, ou, no mínimo, por pessoa adequadamente treinada
por um profissional da saúde em relação aos padrões de higiene, saúde e segurança. Então, pode ser, via de regra, deve ser, na verdade, via de regra, aplicado, né, a serviço partindo de um profissional da saúde qualificado, e nessa ausência desse profissional, pelo menos que esse profissional de saúde treine, né, profissionais, né, isso, o pessoal adequadamente treinado por profissional da saúde, para que realize essas atividades, né, logicamente nos padrões, né, de higiene, saúde e principalmente o quê? A segurança, né? Acesso à documentação. Olha lá, processos judiciais devem ser, né, e ser autorizados a mantê-los consigo. Né? Então, os processos relacionados ao preso, né, ao seu devido processo, aquele que está correndo, né, ele tem acesso aos documentos, né, da sua prisão, do seu encarceramento, tem esse direito a acesso a tais documentos, né, inclusive de mantê-los consigo, no caso, em tela. Direito de reclamação. Todo preso, todo pedido de reclamação deve ser prontamente apreciado e respondido sem demora. Por exemplo, principalmente no que tange a legalidade da sua prisão e as condições, né, do seu encarceramento. Né? Então, o preso tem esse direito, no caso dela. E essa demanda que ele levou, por exemplo, à autoridade competente, pelo fato de ter levado à autoridade competente, ele não pode ser exposto, né? Ele não pode ter nem qualquer tipo de retaliação pelo fato de ter exposto, né, por exemplo, as condições do seu encarceramento e também questões, por exemplo, da legalidade do seu cárcere, né? No caso interno. Então, não pode ser levado a questão de retaliação, intimidação ou outra forma de consequência negativa, ela como resultado de um pedido ou reclamação, que é um direito fundamental do preso. Né? Direito de reclamação. Ainda, alegações de tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes devem ser imediatamente apreciadas e deve originar uma investigação rápida e imparcial, né, pela autoridade competente, né, delimita a autoridade nacional independente, né. Então, no caso, tortura, nós temos aí uma ação pública incondicionada, o Estado chama para si as nossas dores, é isso? Nós temos aí a função do parquet, do Ministério Público, de denunciar aquela prática criminosa, né? Então, prática de tortura tem que se levar ao órgão competente para a devida instauração. Proximidade da residência. Gente, via de regra, o preso, o recluso, deve buscar sua ressocialização mais próxima da sua casa, né? Ou do local lá de sua reabilitação, justamente para que ali a família participem do processo ressocializativo do preso, sempre que possível. Não é? Entrada de visitantes. Depende do consentimento do visitante a submeter-se à revista, né? Justamente na garantia da segurança do estabelecimento, correspondência, e vai, né? O preso, na verdade, o visitante pode recusar o seu acesso, né? No caso, em caso ele não passe pela revista, né? Lembrando, ela não deve ser degradante, né? O procedimento de revista não deve ser degradante, tem que respeitar, né, a intimidade, né, as questões menos invasivas possíveis, né? Então, olha lá, as revistas feitas à parte íntima do corpo devem ser evitadas e não devem ser aplicadas a crianças, justamente na garantia dos direitos fundamentais, né, das pessoas. Acesso a notícias. Os presos têm, os reclusos, né? Jornais, publicações periódicas, rádio e outra forma semelhante. Então, tem esse direito, né? Olha lá, tem o direito, né, de informar com a sua família, qualquer pessoa designada, principalmente, né, o que é questão da sua transferência para o estabelecimento jornal, ou sobre qualquer doença, grave ou ferimento. Então, tem que se notificar à família as situações do preso, né, no caso interno. Lá, no caso de morte do recluso, né, imediatamente o parente mais próximo, pessoa por ele previamente designado, tem que ser levado, né, ao conhecimento de suas condições, do seu falecimento, né. Da mesma forma, o recluso deve ser informado da morte ou doença, né, de qualquer pessoa, parente, próximo, cônjuge, companheiro, e em determinadas situações, ela é autorizado, quando a situação se o permitir, a estar junto dele, por exemplo, na questão do funeral, né? Nós temos aí, no caso do Bonalep, a permissão de saída, né,
E no caso de tratamento médico, por exemplo, e no caso aí de falecimento de cônjuge, companheiro, né, filho, né, pais, justamente na promoção da dignidade humana dele, essa permissão de saída. E vai sair o tempo necessário, estritamente necessário, para o objetivo, né, lá no caso de acompanhamento do funeral, por exemplo, né. Comunicações. Não obstante uma investigação interna, o diretor do estabelecimento prisional deve comunicar imediatamente a morte, desaparecimento ou ferimento grave, né, à autoridade judicial, logicamente, né? Ou seja, além da investigação interna, por meio de procedimento interno, investigação imediata, né, por meio da autoridade polícia judiciária e, logicamente, né, a instauração de um processo decorrente dessas circunstâncias, né? No caso de morte, aparecimento e ferimento grave do recluso, né? Lembrando também, atos de tortura, nós já falamos, apenas tratamentos cruéis e degradantes, né? Tem que ser apurado no caso interno, né? Ser tomadas medidas imediatas, justamente, para analisar de fato o que ocorreu, né? Apurar no caso interno, né? Agente do sistema penal, sabemos muito bem, hoje nós temos aí a função do diretor do estabelecimento e os policiais penais, e eles têm que ser selecionados lá cuidadosamente, principalmente aos aspectos de integridade, humanidade, aptidões pessoais e capacidades profissionais. Está tendo concurso aí de Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, 2.420 vagas. Então, uma seleção, né, que requer uma preparação, pessoas totalmente íntegras, né, humanas, dentro das suas aptidões pessoais, capacidades profissionais, justamente, para melhor prestar o serviço ao sistema prisional e, logicamente, por conseguinte, à sociedade, né? Que é um serviço social de grande importância. Na manutenção do estabelecimento penal, a segurança do estabelecimento penal é uma função da Polícia Penal. Artigo 144, inciso 6º, parágrafo 1º, 5º A, que fala a importância da Polícia Penal, que é um órgão que protege o sistema, que garante a segurança do estabelecimento penal, né? Então, o policial penal ele tem que ser buscar, né, os melhores, ser apto, passar na prova, do concurso de prova, provas e títulos, né, buscar aquele policial penal íntegro, né, dentro do princípio da moralidade, da honestidade e principalmente questões humanas, né? Isso aí é a seleção que vai ocorrer no concurso de polícia penal. É importante sacar isso aí. Deve desempenhar funções a tempo inteiro na qualidade de profissionais do sistema prisional. É tão importante selecionar os melhores. Segurança no emprego, ela depende apenas de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão física, né? E, logicamente, se ele é um bom servidor, né, nós temos uma carreira de policiais penais, direitos fundamentais aos agentes da lei têm que ser garantidos. Por exemplo, uma boa remuneração, né? Justamente lá, quando fala ali regalias, eu falo de direitos, prerrogativas, por exemplo, o porte de arma de fogo, que sabemos muito bem, por força da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Armamento, nós temos o porte de arma de fogo dentro e fora do serviço do policial penal, desde que ele tenha dedicação exclusiva, desde que ele passe por uma capacitação técnica, profissional e psicológica, e desde que tenha órgão correcional dentro do sistema penal regional. Né? É importante sacar aí os direitos, né, do policial penal. Olha lá, ainda um nível de educação adequado, né, os cursos de formação, inclusive o plano de carreira do policial penal está previsto, o curso de formação. Ele vai receber uma bolsa parcial de 50%, né, durante o curso de formação e durante a carreira, né, vai ser realizando outros cursos, né, buscando a sua capacitação profissional. Importante destacar. Olha lá. Na medida do possível, olha lá, incluir um número suficiente de especialistas, principalmente lá, psiquiatra, psicólogo, assistentes sociais, professores, tutores técnicos, justamente. Nós temos, inclusive, na LEP, na 11.404 também, as normas de execução penal, né, a comissão técnica de classificação, que vai ajudar, né, no programa individualizador, né, do preso, do recluso. Por exemplo, lá no caso, na LEP, a comissão de classificação do programa individualizador, nós temos lá o presidente, que é o diretor do estabelecimento, nós temos 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. É importante isso aí.
né, para a sua prova, né, esse programa individualizador que vai ser feita pela essa comissão, né, essa comissão presidida pelo diretor do estabelecimento. Número de armas. Dentro do estabelecimento prisional, olha lá, não devem, nas suas relações com os reclusos, usar de força, né, lá. Então, via de regra, as relações com os presos não devem se utilizar a força, exceto, claro, em legítima defesa, ou no caso de tentativa de fuga, ou resistência ativa ou passiva a uma ordem baseada na lei e no regulamento. Então, por óbvio, não se deve utilizar o uso desproporcional ou desarrazoável da força, mas caso haja necessidade, no estrito limite moderado, repelindo injustas agressões, no caso, por exemplo, da resistência ativa ou de uma legítima defesa, tranquilo. Na garantia da lei da ordem, na garantia da lei e na garantia da segurança e da integridade dos agentes da lei. Né? Então, desde que seja estritamente necessário, de fato, pode utilizar o emprego do uso diferenciado da força. Né? Tem que se passar por uma formação técnica especial, claro, né? Para a utilização, inclusive, do armamento, né? Salvo as circunstâncias especiais, olha lá, os agentes de serviço que os põem em contato direto com os reclusos não devem estar armados. Interessante destacarmos isso aí. Sabemos lá no plano de carreira do policial penal que o agente ele pode portar arma de fogo em serviço agora. Ele tem uma ressalva, não podendo portar arma de fogo no interior do estabelecimento penal. Isso está previsto no plano de carreira, né, do policial penal. Ele pode portar arma de fogo em serviço, mas não dentro do estabelecimento penal, justamente para que evite esse contato, né, com o armamento com o preso. Ali pode tomar uma subversão à ordem, um motim, né? Tomar aquele armamento do policial penal e virar um motim, por exemplo. Né? Então, deve-se evitar. Aliás, não deverá ser confiada lá uma arma a um membro do pessoal sem que esse seja treinado para o seu uso, é claro. Ele vai passar por uma formação técnico-profissional, né? E lembrando, para que nós finalizemos muito bem essas regras de Mandela, a finalidade da pena do recluso. Reclusão, olha lá. Criar nelas, das pessoas, né, nos reclusos, a vontade e as aptidões que as tornem capazes, após a sua libertação, de viver no respeito pela lei e de prover as suas necessidades. Esse tratamento deve incentivar o respeito por si próprios e desenvolver o seu sentido da responsabilidade. Então, essa aqui, né, são os pontos importantes que nós estabelecemos, essas regras de Mandela, que, logicamente, vão potencializar os seus estudos e maximizarem os seus resultados. Bacana? Então, um grande abraço, eu agradeço, né, por essa nossa aula, e lembrando que o trabalho para o recluso, lá, pessoal, né, não deve ser de natureza penosa. Sabemos que proibir o trabalho, a escravidão e a servidão. O trabalho preso, ele é obrigatório. E ele deve beneficiar a título pessoal, privado, né, a qualquer membro da equipe prisional. Né? Então, no caso em tela, o trabalho é obrigatório, nós vimos. Ele não pode ser o quê? Aquele trabalho forçado. Bacana? Pessoal, grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula. Da Breve Concurso, o nosso objetivo é a sua aprovação. Até mais.